Hoje nós vamos falar sobre a lei do ritmo. Kybalion diz o seguinte: tudo tem um fluxo e um refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. E o ritmo é a compensação. O quinto grande princípio hermético, o princípio do ritmo, traz a verdade que em tudo se manifesta um movimento proporcional, um fluxo e um refluxo, um movimento para diante e para trás. Um movimento semelhante a um pêndulo, sabe? Pra lá e pra cá. Uma maré baixa, uma maré alta. Entre os dois polos que se manifestam no plano físico, no plano mental e também no plano espiritual. O ritmo se manifesta entre os dois polos estabelecidos pelo princípio da polaridade. Isto não significa, porém, que o pêndulo do ritmo vibra nos polos extremos, porque isso raramente acontece. Com efeito, na maioria dos casos, é muito difícil estabelecer o extremo polar oposto. Mas a vibração vai primeiro para o lado de um polo e depois para o outro lado. Há sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma alta e uma baixa. Manifestada em todos os fenômenos do universo. Os sóis, os mundos, os homens, os animais, as plantas, os minerais, as forças, a energia, a mente, a matéria e mesmo o espírito manifestam esse princípio. O princípio se manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e queda das nações, na vida histórica de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. Começando com as manifestações do espírito ou do todo, pode-se dizer que existem a efusão e a infusão.
expiração e a inspiração de Brahm. Como diz a expressão dos Brahmanes, os universos são criados. Eles chegam ao ponto mais baixo da materialidade e logo começam a sua vibração para cima. Os sóis nascem à existência e, sendo atingida sua maior força, o processo de retrocesso começa. E depois de éons de tempo, eles se tornam inertes massas de matéria, esperando um outro impulso que novamente ponha suas energias interiores na atividade. E assim começa um novo ciclo de vida solar. E assim é com todos os mundos. Nasceram, viveram e morreram. É só renascer. E assim é com todas as coisas. De figura e forma, elas vibram da ação para a reação, do nascimento para a morte, da atividade para a inatividade e voltam para trás. Assim é com todas as coisas viventes. Nasceram, cresceram e morreram. E depois tornaram a nascer. Assim é com todos os grandes movimentos. As filosofias, os credos, os costumes, os governos, as nações e todas as outras coisas. Nascer, crescer, amadurecer, decair, morrer e depois renascer. A vibração do pêndulo está sempre em evidência. A noite segue o dia e o dia segue a noite. O pêndulo vibra do outono ao inverno e depois volta para trás. Os corpúsculos, os átomos, as moléculas e todas as massas de matéria vibram ao redor do círculo da sua natureza. Não há coisa alguma de absoluta inércia ou cessação de movimento, e todo movimento participa do ritmo. O princípio é de aplicação universal. Pode ser aplicado a qualquer questão ou fenômeno de qualquer dos diversos planos de vida. Pode ser aplicado a todas as fases da atividade humana,
sempre existe uma vibração rítmica de um polo a outro. O pêndulo universal está sempre em movimento. As marés da vida sobem e descem de acordo com a lei. O princípio do ritmo acha-se bem entendido pela ciência moderna e é considerado como uma lei universal aplicada às coisas materiais. Mas os hermetistas levam o princípio muito além e sabem que as suas manifestações e influências se estendem às atividades mentais do homem e que isto se explica pela contínua sucessão de condições, estados, emoções e outras incômodas e embaraçosas mudanças que observamos em nós mesmos. Mas os hermetistas, estudando as operações deste princípio, aprenderam a escapar da sua atividade pela transmutação. Os mestres hermetistas há muito tempo descobriram que, conquanto o princípio do ritmo seja invariável e sempre esteja em evidência nos fenômenos mentais, ainda existem dois planos da sua manifestação, tanto quanto os fenômenos mentais estão incluídos. E descobriram que existem dois planos gerais de consciência, o inferior e o superior. O conhecimento deste fato habilita-os a subir ao plano superior e assim escapar da vibração do pêndulo rítmico que se manifesta no plano inferior. Em outras palavras, a vibração do pêndulo se realiza no plano inconsciente e a consciência não é afetada. A isto eles chamam de lei da neutralização. As suas operações consistem na elevação do ego acima das vibrações do plano inconsciente da atividade mental, de modo que a vibração negativa do pêndulo não é manifestada na consciência e por esta razão eles não são afetados. Esse estado de neutralização é semelhante à elevação acima de uma coisa, deixando-a passar debaixo de vós. Os mestres hermetistas ou os estudantes adiantados, polarizando-se no polo desejado e por um processo semelhante à recusa de participar da vibração que desce, ou, se preferis, a negação da sua influência sobre eles. Sustêm-se firmes
da sua posição polarizada e deixam o pêndulo mental vibrar para trás no plano inconsciente. Agora, dando um exemplo prático dessa lei da neutralização, digamos que uma pessoa está com dificuldades financeiras ou está passando por um momento de muita tristeza. Como que uma pessoa que não tem esse conhecimento age? Ela vai se deixar inconscientemente levar pelas marés da vida e vai descer a sua vibração, culminando em frustração e tristeza e escassez, porque a vibração dela atrai as coisas para a realidade dela. Já uma pessoa entendida na sabedoria hermética, essa que nós estamos explicando aqui hoje, ela sabendo das marés, da dualidade que existe na vida, nesse jogo da vida, ela sabe que um momento de escassez é apenas um momento. Então ela vai aplicar a lei da neutralização e ela vai para o polo oposto. Qual é o polo oposto da escassez? É a abundância. Qual é o polo oposto da tristeza? É a alegria. E assim, independentemente do que esteja ocorrendo na vida da pessoa, ela vai se manter nesse polo e vai alterar a vibração dela, alterando também as coisas que ela atrai para a realidade dela. E a autoanálise é importante. Não estou falando que a pessoa nunca vai ficar triste ou nunca tenha que analisar o que está acontecendo na vida dela. A autoanálise é importante para a gente saber o que está acontecendo, aonde a gente tem feito errado, mudar a rota e fazer de uma outra forma dali para frente. Então, o mestre hermetista vai colocar a lei da neutralização em ação, mesmo que ele esteja passando por uma situação que pareça que não tem saída, pois no nível desperto da consciência dele, ele sabe que tudo é criado pela sua mente cósmica. E por isso ele se recusa a baixar a sua vibração e ir com a maré. E quanto mais uma pessoa se mantém na polaridade positiva, mais ela vai atrair situações, pessoas que vão solucionar o problema dela. Agora, vamos voltar para a nossa leitura. Os mestres hermetistas ou os estudantes adiantados, polarizando-se no polo desejado e por um processo semelhante à recusa de participar da vibração que desce, ou se preferis, a negação da sua influência sobre eles, sustêm-se firmes na sua posição polarizada e deixam o pêndulo mental vibrar para trás no plano inconsciente.
todas as pessoas que atingiram todos os graus do domínio próprio realizam isto em maior ou menor grau. E elas também se recusam a deixar as suas condições e os seus estados mentais negativos dominá-las, aplicando a lei da neutralização. O mestre, contudo, leva-os a um grau muito elevado de progresso e, pelo uso da sua vontade, atinge um elevado grau de equilíbrio e firmeza mental, quase impossível de ser crido pelos que deixam mover-se à direita e à esquerda pelo pêndulo mental das condições e emoções. Ou seja, uma pessoa sábia, um mestre hermetista que aplica a lei da neutralização e está no momento difícil e se recusa a aceitar essas condições, se mantendo na polaridade oposta, positiva, elas são extremamente resilientes e as pessoas praticamente não conseguem acreditar como elas conseguem fazer isso. Acreditam até que elas são iludidas às vezes, mas apenas os que realmente creem é que manifestam as coisas que desejam na vida. Como disse Jesus, fé é acreditar naquilo que não se vê. Voltando à nossa leitura. A importância disso pode ser apreciada por qualquer pensador que compreende que a maioria das pessoas são criaturas de condições, emoções e sensações e que só manifestam um domínio próprio muito insignificante. Se quiserdes deter-vos e examinar um momento, vereis como muitos movimentos de ritmo vos afetaram em vossa vida. Como um período de entusiasmo foi invariavelmente seguido por uma sensação e condição de depressão. Do mesmo modo, as vossas condições e períodos de coragem foram seguidos por iguais condições de medo. E assim sempre aconteceu com a maioria das pessoas. Tempos de sensação sempre apareceram e desapareceram com elas. Mas elas não suspeitaram a causa ou a razão do fenômeno mental. A compreensão das operações desse princípio dará à pessoa a chave para o domínio desses movimentos rítmicos de emoções e vai habilitá-la a conhecer melhor a si mesma e a evitar de ser levada por esses fluxos e refluxos.
é superior à manifestação consciente deste princípio. Todavia, o próprio princípio não pode ser destruído. Podemos escapar do seu efeito, porém, apesar disso, o princípio está operando. O pêndulo sempre se move, porém, nós podemos escapar de sermos levados por ele. Há outras espécies de operações deste princípio de ritmo, de que vamos falar agora. Acha-se na sua ação aquilo que é conhecido como a lei da compensação. Uma das definições ou significações da palavra compensação é contrabalançar, que é o sentido em que os hermetistas empregam o termo. E a esta lei da compensação a que se refere o Kybalion, quando diz: a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda, e o ritmo é a compensação. A lei da compensação é que o movimento numa direção determina o movimento na direção oposta, ou para o polo oposto. Um balança ou contrabalança o outro. No plano físico, vemos muitos exemplos desta lei. O pêndulo do relógio move-se em certa distância à direita e depois numa igual distância à esquerda. As estações balançam-se umas às outras da mesma forma. As marés seguem a mesma lei, e a mesma lei é manifestada em todos os fenômenos do ritmo. O pêndulo, com brevidade, move-se numa direção e com a mesma brevidade na outra. Um movimento extenso à direita representa invariavelmente um movimento extenso à esquerda. Um objeto atirado para cima a uma certa altura tem uma igual distância para atravessar a volta. A força com que um projétil é arremessado 1 milha para cima é reproduzida quando o projétil volta à Terra. Esta é uma lei constante no plano físico. O homem que goza sutilmente está sujeito a sofrimentos sutis, ao passo que aquele que sente poucas penas só é capaz de sentir pouco gozo. O porco sofre, porém muito pouco mentalmente, e também goza muito pouco, porque é compensado. E do outro lado, temos outros animais que gozam sutilmente, mas cujo organismo nervoso e temperamento lhes faz sofrer esquisitos graus de penas. E assim é com o homem. Existem temperamentos que permitem um grau muito inferior de gozo,
e, igualmente, um grau inferior de sofrimento, enquanto que há outros que permitem um gozo muito mais intenso, mas também um sofrimento mais intenso. A verdade é que a capacidade para o sofrimento ou o gozo é contrabalançada em cada indivíduo. A lei da compensação está aí, em constante operação. Tudo, os hermetistas ainda vão mais além neste assunto. Eles ensinam que antes que alguém possa gozar um certo grau de prazer, deverá ter movido proporcionalmente para o outro polo da sensação. Dizem, contudo, que o negativo é procedente do positivo. E nesta questão, quer dizer que, experimentando um certo grau de prazer, não se segue que se deverá pagar por isto com um grau correspondente de sofrimento. Pelo contrário, o prazer é um movimento rítmico, concordando com a lei da compensação para um grau de sofrimento precedente, experimentado na vida presente, ou numa encarnação precedente. Isto traz nova luz sobre o problema do sofrimento. Os hermetistas consideram a cadeia das vidas como contínua e como formando parte de uma vida do indivíduo, de modo que, por conseguinte, o movimento rítmico por esta forma é compreendido, enquanto que não teria significação sem que fosse admitida a verdade da reencarnação. Porém, os hermetistas pregam que o mestre ou o estudante adiantado está habilitado, em grau elevado, a escapar o movimento para o sofrimento, pelo processo de neutralização já mencionado, elevando-se ao plano superior do ego. Muitas das experiências que acontecem aos que vivem no plano inferior são evitadas e escapadas. A lei da compensação toma uma parte importante na vida dos homens e das mulheres. É sabido que, geralmente, uma pessoa paga o preço de tudo o que possui ou carece. Se tem alguma coisa, carece de outra. A balança é equilibrada. Ninguém pode guardar o seu dinheiro e ter a migalha de pão ao mesmo tempo. Todas as coisas têm o seu lado prazenteiro e desprazenteiro. As coisas que se ganham são sempre pagas pelas coisas que se perdem. O rico possui muito do que falta ao pobre.
ao mesmo tempo que o pobre também possui coisas que estão fora do alcance dos ricos. O milionário poderá ter inclinação para muitos festins e a opulência com que sustentar todas as delícias e luxúrias da mesa, mas carece do apetite para gozar dela. Ele inveja o apetite e a digestão do trabalhador, que carece da opulência e das inclinações do milionário, e que tem mais prazer com o seu simples alimento do que o milionário poderia ter se o seu apetite não fosse mau, nem a sua digestão arruinada, porque as necessidades, os hábitos e as inclinações diferem. E assim é através da vida. A lei da compensação está sempre em ação, esforçando-se para balançar e contrabalançar, e sempre vindo a tempo, sendo necessária diversas vidas para o movimento de volta do pêndulo do ritmo. Agora, uma reflexão é que o livro deu um exemplo do milionário e do pobre. Não necessariamente todos os milionários vão ter algum problema porque eles têm uma ótima condição, ou o pobre também, mas isto acontece na lei do ritmo. Porém, quando a pessoa aplica a lei da neutralização, inconscientemente ou conscientemente, se mantendo na vibração positiva, no polo positivo, a vida dela é muito prazerosa e ela não é afetada. Ela sabe, se ela tiver essa sabedoria, ela sabe dessas leis, de como funcionam as coisas na vida, mas ela não é atingida por esses estados de infortúnio. E se ela for atingida por algum infortúnio, ela tem a sabedoria para saber que tudo isso passa, e conforme a vibração que ela mantém, ela atrai as coisas para a realidade dela.